Olá, boa tarde, tudo jóia, tudo bem? Aqui é o Pastor Nelson, de Valparaíso, São Paulo. Vou fazer uma live falando sobre os traumas da alma, à luz da Bíblia. Como introdução, nós temos aí: a alma humana é o centro das emoções, pensamentos e vontades. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23. Quando passamos por experiências dolorosas, decepções, abusos ou perdas, a alma ela pode ser ferida, gerando marcas profundas chamadas traumas. E existem traumas profundos na vida humana. Esses traumas influenciam a forma como pensamos, sentimos e nos relacionamos. Mas a Bíblia nos mostra que em Cristo existe a cura, existe a libertação, a restauração para todos os nossos traumas. É somente nós abrirmos o nosso coração e deixar Cristo invadir a nossa vida. Portanto, é o que nós iremos falar dentro aqui de uns 30 a 40 minutos. Esteja conosco aí ligadinho, contribua aí com coraçõezinhos, outras formas de contribuição, compartilhem com outras pessoas. O que são traumas da alma? O trauma é uma ferida emocional ou espiritual muito forte, causada por experiências dolorosas que aconteceram em toda a nossa história de vida. Diferente de uma ferida física, não se vê externamente, mas manifesta-se através da tristeza, do medo, da rejeição, da depressão, ou mesmo comportamentos autodestrutivos. É o que nós vemos na vida de uma pessoa, esses traumas tão presentes aí, de uma forma que a pessoa ela passa por essas angústias profundas, por essas situações desesperadas. E a alma ferida ela pode carregar lembranças e dores que paralisam o presente e ameaçam o futuro. Em Provérbios capítulo 18, versículo 14, o espírito do homem sustentará a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? E nós temos vários exemplos bíblicos de traumas. José do Egito, por exemplo, ele foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, injustamente preso. Gênesis 37 ao 50. Mas, mesmo assim, Deus transformou a sua dor em um propósito. Tinha tudo para dar errado. Porém, Deus era com José e ele venceu todos esses obstáculos. Nós vemos também Ana. Ana sofria com esterilidade e a aprovação de Penina, e a provocação de Penina. Derramava sua alma diante de Deus, diante da presença do Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Ela estava ali constantemente buscando a Deus. Davi é uma história assim de muitas dificuldades, de muitas pelejas, muitas perseguições, traições, lutas interiores. Nós vemos Salmo 6, 42, Salmo 143 e outros salmos que falam sobre a angústia de Davi. Nós vemos Elias, após a vitória no Carmelo, ele entrou numa depressão total, chegando a pedir até a morte. 1 Reis 19, né? Primeiro livro de Reis 19 e o capítulo 4. Jeremias, ele chamado o profeta chorão, ele sentia profunda tristeza, profunda angústia, um peso muito grande no seu ministério. Jeremias capítulo 20, versículo 7 ao versículo 9. E esses exemplos mostram que os servos de Deus, até os servos mais fiéis de Deus, eles enfrentaram traumas emocionais, mas encontraram consolo no Senhor.
encontraram a libertação no Senhor. As raízes dos traumas da nossa alma: rejeição, sentir-se não amado ou não aceito, Salmo 27, versículo 10. Quando a pessoa ela se sente desprezada, ela não se sente aceita naquele grupo, ela tem um trauma muito forte. O porquê que ela não aceita? O que é que ela tem que é diferente que as pessoas não querem aceitar aquela pessoa? E o que é a rejeição, queridos? A rejeição é a sensação, na realidade, de não ser amado, de não ser aceito, de não ser valorizado. Pode nascer de palavras duras, de abandono, de comparações, de fracassos, ou até mesmo da ausência de carinho e atenção. De repente, aquela criança foi criada num ambiente hostil, num ambiente em que ela só ouvia palavras negativas, só ouvia palavras de rejeição, ou comparando um com o outro, ou este menino é um burro, não serve para nada. São palavras que são inseridas no ambiente, e nós precisamos, na realidade, ter muito cuidado com as palavras que nós falamos. Elas geram um vazio na alma, pois somos criados para amar e ser amados. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, nós vemos isso. Nós fomos formados por Deus, a sua imagem e semelhança, para sermos aceitos, para sermos amados, não para sermos rejeitados. Mas o Salmo 27, versículo 10 diz: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Mas eu preciso, na realidade, ter uma experiência muito profunda com Deus para que eu tenha essa segurança, essa confiança de que eu sou amado por Deus. Porque muitas vezes eu me sinto rejeitado até pelo próprio Deus. Eu penso que eu estou sozinho, Deus me abandonou, Deus não está comigo. E isso gera um complexo de rejeição muito forte. Voltando a falar mais uma vez sobre José. José é rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo. Nós vemos em Gênesis capítulo 37, versículo 4, versículo 28. Nós vemos Moisés rejeitado pelo povo que queria libertar, em Êxodo 2,14. Ana, mais uma vez, desprezada por Penina porque ela não gerava filhos. E Davi esquecido por seu pai quando Samuel buscava um novo rei. E Jesus, o maior exemplo, rejeitado pelo seu próprio povo. João capítulo 1, versículo 11. Isaías capítulo 53, versículo 3. Jesus, como homem, enfrentou todas essas dificuldades. Mas ele enfrentou e venceu, porque ele vivia uma vida de comunhão com o Pai. Ele vivia uma vida de oração na presença de Deus, e ele tinha realmente essa proteção do Pai, porque ele vivia em constante comunhão. Comunhão é o que nós também precisamos ter. E a Bíblia mostra, na realidade, que grandes homens e mulheres de Deus enfrentaram rejeição, mas foram levantados para cumprir propósitos maiores. E nós precisamos o quê? Precisamos entender o ser humano. Precisamos entender como acontece com o ser humano. Acontece com todas as pessoas. Você não é o primeiro e não é o último. Só que precisa buscar ajuda, precisa buscar uma ajuda médica, uma ajuda de um psicanalista, uma ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, ou até mesmo de um psiquiatra. As raízes da rejeição. Nós vemos isso muito no ambiente familiar, a ausência do amor, o abandono, a comparação entre os irmãos. É na família que a pessoa vai enfrentando os primeiros problemas, as primeiras situações complicadas e os traumas que vão aparecendo na vida da criança à medida que ela vai crescendo, à medida que ela vai se desenvolvendo. Nós temos também no ambiente social, que é o bullying, a exclusão em grupos e o preconceito. Nós vemos isso muito na escola. Eu durante muito tempo, eu lecionei e nós observamos como a escola é um ambiente propício para tanto bullying, tanta coisa. Por quê? A escola tem várias pessoas, vários professores, várias crianças, cada um que vem com uma história diferente, com um problema diferente, de um lar destruído, de um divórcio, de uma separação,
de um abuso. Então, nesse ambiente social, nós encontramos que a pessoa ela isola-se cada vez mais. Às vezes, em vez de crescer, ela diminui. E também as raízes da rejeição, elas podem ser um problema sentimental. Rejeição em relacionamentos amorosos. Isso nós vemos cada dia, cada momento acontecendo em nossa sociedade. Também ministerial e espiritual, quando dons e chamados não são reconhecidos, porque você está naquele ambiente espiritual, naquela congregação, você tem dons, você tem talentos, mas você é colocado de um lado, você é rejeitado. Eu já enfrentei muito isso e não foi fácil lidar com essa situação. Eu passei um ano em uma igreja, aquele pastor nunca me deu uma oportunidade. Eu não suportei aquela situação e saí. Porque nós temos talentos, nós temos valores, e muitos não sei o que passam na cabeça de determinados pastores ou de determinados líderes sobre isso. Porque eles se consideram os bambambãs do pedaço, os bambambãs da situação. Só ele prega, só ele faz, só ele dá ensino e não dá oportunidade para outro. E também essas raízes podem ser raízes internas. A pessoa rejeita-se a si mesma, gerando baixa estima. Mas por que ela rejeita-se a si mesma? Porque ela já vai enfrentando situações, aí ela vive em um mundo de isolamento, ela vive no seu quadrado, na sua ilha. Quais são as consequências da rejeição? Na mente nós podemos ver que os pensamentos de inferioridade, não sou bom o bastante, porque a batalha ela acontece aqui na mente. E a pessoa sente-se inferior. Eu não sou capaz, eu não posso, eu não tenho condições de fazer. Nas emoções, tristeza profunda, insegurança, medo da rejeição futura. Como a pessoa ela foi afetada no início, ela fica com a sua vida completamente marcada e ela tem aquela insegurança e medo de ser rejeitado. Eu também faço palestras em psicanálise e a psicanálise já entra por outro viés, mostrando lá como nós devemos fazer, como devemos trabalhar com aquela pessoa para que a pessoa possa ser livre dos traumas emocionais. Na identidade, nós vemos essa sensação de vazio, busca exagerada por aprovação. Existem pessoas que também querem ser o centro das atenções. Só ela quer aparecer, só ela quer falar. Ela não dá oportunidade para outro falar, para outro participar do diálogo. Porque ela quer ser o centro da atenção. Isso mostra que essa pessoa tem problemas interiores. E na vida espiritual, dificuldade em crer no amor de Deus, achar-se indigno. Não sou capaz, Deus não vai ouvir minha oração, eu sou pecador. E Provérbios 12, 25 diz: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Vejamos aqui o ciclo da rejeição. A pessoa é ferida pela rejeição. Começa a acreditar na mentira, não sou amado. Porque ela coloca na sua mente: eu não sou aceito no grupo, eu não sou capaz, eu sou feio, eu sou gordo, eu sou barrigudo. A pessoa não se aceita como ela é. Desenvolve mecanismos de defesa, isolamento, dureza e carência excessiva. Aí está realmente alguns problemas, né? A solidão, o isolamento. Nos isolamos porque temos medo de ser feridos outra vez. Acaba repetindo padrões que reforçam a dor. E Provérbios 23, 7 diz: assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Porque se ele diz eu sou um fracassado, a mente dele vai trabalhar naquele sentido de que ele é um fracassado. Eu sou feio, a mente dele vai trabalhar que ele é uma pessoa feia, que ela não é uma pessoa bonita, que as pessoas riem dela, zombam dela. Isso é o que acontece com a pessoa. O caminho da cura está em Jesus, o caminho da cura está em Cristo. Claro que nós precisamos passar por psicólogos, por terapeutas, por pessoas que possam realmente nos ajudar. Mas nós precisamos entender que Deus nos ama incondicionalmente.
Jeremias 31:3 diz: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. E o amor de Deus é um amor incondicional. E Deus ama a todas as pessoas. E Deus nos ama assim como nós somos. Deus ele não faz, nunca fez, não faz e nunca fará acepção de pessoas. O amor do Pai cura o vazio deixado pela rejeição humana. Quando eu me lanço aos braços de Deus, quando eu me entrego ao Senhor, quando eu oro, quando eu busco ajuda clínica também que preciso, eu não estou aqui descartando a ajuda clínica, jamais, temos que buscar. E confiarmos em Deus. Aí nós vamos entendendo o grande amor de Deus que está derramado em nossos corações. Como eu já disse, Deus nos ama incondicionalmente. E receber a adoção em Cristo, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 5. Em Cristo, nós deixamos de ser órfãos e passamos a ser filhos amados de Deus, amparados pelo Senhor, tendo a proteção, tendo a segurança do Senhor em nossas vidas. Nós devemos perdoar quem nos rejeitou. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, como alguém, caso alguém tenha algum motivo de queixa contra outrem. Colossenses 3:13. O perdão, é necessário que eu trabalhe na minha vida a área do perdão, porque eu não quero perdoar as pessoas. E quando eu não perdoo, eu sou escravo daquela situação. Eu sou escravo daquela pessoa. E a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar uns aos outros. Ah, não, só vou perdoar quando eu sentir. Então você nunca vai sentir, porque o perdão é uma ordem, é uma decisão. Depois, aceitar a nova identidade em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, segundo aos Coríntios 5:17. Nossa identidade em Cristo não está na aprovação dos homens, mas em nós sermos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou amado pelo Senhor. Você tem que colocar isso na tua mente, que Deus está contigo. A presença do Senhor está na tua vida. Um outro ponto é você renovar a mente com a palavra. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12 e o versículo 2. E o processo de cura acontece ao substituir as mentiras da rejeição pela verdade do Evangelho. O Evangelho diz que eu sou nova criatura. O Evangelho diz que eu sou capaz. O Evangelho diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Evangelho diz que eu sou filho de Deus. O Evangelho diz que eu sou protegido pelo Senhor. O Evangelho diz que eu sou propriedade do Senhor. Eu devo viver em vitória sobre a rejeição. Aproximar-se de Deus como Pai amoroso. Romanos 8:15. Eu tenho essa comunhão com Deus, eu tenho esse relacionamento com Deus como a figura do pai verdadeiro. Porque existem muitos pais que, na realidade, eles simplesmente fizeram o filho, mas eles não ajudam esse filho, não amam esse filho, não estão nem aí. Mas Deus, ele é um pai amoroso, um pai que cuida, um pai que entende as nossas dúvidas, as nossas incertezas, as nossas amarguras, as nossas decepções. Aceitar-se como criação de Deus. Salmo 139, 13 ao 14 fala da forma maravilhosa como Deus nos criou. Eu sou criado pelo Senhor. Você é criado por Deus. E Deus, ele te escolheu. E se definir, e pronto, meu amigo. Sentir-se amado pelo Senhor, porque o Senhor nunca te abandonou, ele nunca te rejeitou. Rejeitar a busca por aprovação humana. Gálatas 1 e 10. Quem nos aprova é o Senhor, porque ele nos escolheu, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós somos pó. Andar em comunhão com o corpo de Cristo, andar em comunhão com os outros irmãos. Hebreus 10:25, nós precisamos congregar de uma forma ou de outra, nós precisamos de estar em harmonia com as pessoas. E transformar a dor em ministério, ajudar outros que sofrem rejeição. Segundo aos Coríntios 1, versículo 3 ao versículo 4. Nós precisamos ajudar as pessoas.
ter empatia com as pessoas. Aí acontece a ação do amor, né? O amor ao próximo. E é o grande mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros. A rejeição é um dos traumas mais dolorosos, mas a Bíblia nos mostra que ninguém está fora do amor de Deus. Jesus, o mais rejeitado entre os homens, venceu a cruz para nos tornar aceitos diante do Pai. Eu sou aceito diante de Deus, você é aceito diante de Deus. E aí está o problema. No amado fomos feitos aceitos. Efésios 1:6. Aí nós temos as perdas, né, que é a morte, a separação, os fracassos que acontecem, os abusos emocionais, físicos ou espirituais, que todos passam, todos têm, mas em Cristo nós temos a verdadeira libertação. Dizendo mais uma vez, não esquecendo de buscar a ajuda clínica, que é importante. E o abuso é uma das experiências mais traumáticas que a alma pode carregar. Ele fere profundamente a dignidade do ser humano, a confiança e a identidade da pessoa, deixando marcas que muitas vezes perduram por anos. E nós precisamos ver realmente como Deus ele tem assim ajudado a cada um que se achega a Ele com um quebrantamento espiritual. Os traumas do abuso. O que é o abuso? O abuso é qualquer forma de uso indevido do poder, autoridade ou influência sobre outra pessoa, causando dor, causando medo, causando opressão, e pode ocorrer de várias formas, de várias maneiras. Pode ocorrer de forma física, né, no físico, com a violência corporal, emocional, através da humilhação, manipulação, rejeição, palavras destrutivas. Isso tudo inclui como abuso. E também o abuso sexual, que é a violação da intimidade, que nós vemos isso acontecendo cada dia, a cada momento. E o abuso espiritual, que é a manipulação religiosa, a distorção da fé para controlar a pessoa. Tem pastores que querem manipular as pessoas. Eles pensam que são donos do rebanho, que são donos ali da ovelha, né? Ai dos que fazem do direito uma amargura e lançam por terra a justiça. Amós capítulo 5, versículo 7. Exemplos bíblicos de abuso e suas consequências. Nós vemos em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 19 a 20, Tamar, que foi violentada por seu meio-irmão Amon. E viveu em desolação. José, abusado emocionalmente pela rejeição dos irmãos, injustamente lançado na prisão. Gênesis 39, versículo 20. Israel no Egito, o povo foi escravizado, foi tratado com muita crueldade. Êxodo, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 14. E Jesus, que sofreu abusos verbais, abusos físicos, abusos morais durante o julgamento e crucificação. Mateus capítulo 26, 67 ao 68. A Bíblia não esconde as dores do abuso, mas sempre aponta para Deus que restaura os quebrantados. As raízes do trauma do abuso, vejamos aí. Desejo de poder e dominação do agressor, falta de amor e de empatia, influência do pecado e das trevas em nossas vidas e ausência de justiça e proteção. Quais são as consequências, dolorosas do abuso na alma? Na mente, as memórias dolorosas, pensamentos de culpa. A culpa foi minha. O medo, aí fica com medo de confiar nas pessoas. A pessoa traz no seu inconsciente, na sua memória, situações tenebrosas que ela enfrentou. Situações de violência, apanhou muito, ouviu palavras ofensivas, foi abusada sexualmente. Então, na mente daquela criança, na mente daquele adulto, daquela pessoa, enquanto não houver realmente um acompanhamento, uma libertação, há um sofrimento espiritual muito forte. E nas emoções, vergonha, medo, raiva, baixa estima e sentimento de impotência.
na identidade, dificuldade de se ver como alguém amado e digno. Sente-se desvalorizado, ela se olha para o espelho e não sente nenhum valor, não tem uma autoestima elevada, ela tem uma baixa autoestima bem para baixo, não é fácil ela enfrentar situações, ela não se conforma, entendeu? E na vida espiritual ela sente essa sensação de abandono por Deus, dificuldade de confiar em líderes ou no Pai Celestial. A pessoa fica marcada por toda a vida. Lembro-me de um pastor que me falou uma vez, né, eu estava passando por um processo assim, semelhante, ele disse, Nelson, né, na realidade, eu era pastor também, né? Pastor Nelson, na realidade, uma pessoa ferida leva muito tempo para ser cicatrizada. Lembro-me disso até hoje. E o espírito do homem pode suportar a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Provérbios 18, 14. É mais fácil conquistar uma cidade do que conquistar um irmão ferido, um irmão destruído. O coração de Deus diante do abuso. Deus não é indiferente à dor, queridos. Ele levanta-se em favor do oprimido. O salmista diz, por causa da opressão do justo e da opressão, por causa da opressão do justo e do gemido do necessitado, eu me levantarei agora, diz o Senhor dos Exércitos. E Deus ouve o clamor dos feridos, né? Êxodo 3, versículo 7. Deus ouve a nossa angústia, Deus ouve a nossa oração. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Deus é o refúgio e defensor dos oprimidos. Salmo 9 e 9. Jesus veio para curar os quebrantados de coração. Lucas 4, versículo 18. E o Senhor faz justiça ao oprimido. Salmo 146 e o versículo 7. O caminho da cura em Cristo, reconhecer a dor. Não esconder ou negar, mas apresentar sua ferida diante de Deus. Chegar diante de Deus e derramar-se diante dele. O Salmo 62, versículo 8 diz, derrame diante dele o coração, pois Deus é o nosso refúgio. Falar para Deus aquilo que nós estamos sentindo, pedir para Deus uma direção, pedir para Deus usar alguém. Lembrar-se que a culpa não é da vítima. Tamar não teve culpa do que aconteceu com ela, segundo Samuel 13. Deus nunca responsabiliza a vítima pelo abuso sofrido. E entregar a justiça a Deus. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 14. A cura começa quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós nos entregamos a Cristo. Receber a restauração da identidade. Em Cristo, a vítima passa a ser marcada, em Cristo a vítima deixa de ser marcada pela dor e passa a ser filho, passa a ser amado pelo Senhor. Segundo aos Coríntios 5, 17, diz que as coisas antigas já passaram, e eis que eu faço nova todas as coisas. E o poder do perdão. Perdoar não significa justificar o abuso, mas libertar-se do peso da amargura. Efésios 4, 32 diz, perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. E nós temos aí o consolo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o consolador que restaura uma ferida. O Espírito do Senhor me ungiu para curar os quebrantados de coração. Lucas 4, 18. Passos práticos para vencer o trauma do abuso. Buscar apoio em oração e na palavra diariamente. Salmo 119, versículo 105, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Compartilhar com pessoas de confiança, com líderes de confiança, com líderes espirituais maduros, com irmãos na fé. Tiago 5,16 fala sobre isso. Confessar os vossos pecados uns aos outros. E aceitar a ajuda profissional, quando necessário. Psicologia e aconselhamento cristão podem ser instrumentos de Deus. Não somente podem, né? São instrumentos de Deus. Declarar a identidade em Cristo. Eu sou amado pelo Senhor, eu sou escolhido pelo Senhor, eu sou livre, o Senhor, Ele me libertou. Transformar a dor em testemunho. Muitos que foram curados ajudam outros a vencerem. E o abuso é uma das feridas mais devastadoras da alma.
mas não tem a palavra final. A cruz de Cristo nos mostra que ele mesmo sofreu violência, mas que rejeição, injustiça, mas venceu para nos dar uma vida plena. E em Jesus, toda vítima pode ser restaurada, receber uma nova dignidade, descobrir que é amada, descobrir que é protegida pelo Senhor. E ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Apocalipse capítulo 21 e o versículo 4. Amém? Faça essa oração comigo. Senhor, eu reconheço diante de Ti a dor que carrego por causa do abuso que sofri. Tu conheces, ó Pai, as minhas lágrimas, as minhas lembranças e as minhas feridas. Eu não escondo nada de Ti, porque sei que Tu és o meu Pai amoroso e cuidador. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 34, 18 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Aí eu vou quebrando essa culpa aí, eu vou quebrar a culpa. Senhor, eu rejeito toda mentira que me faz pensar que a culpa foi minha. Eu sei que o abuso não veio de Ti, eu aceito a verdade que eu sou teu filho, que eu sou a tua filha, criado à tua imagem, digno de amor, digno de confiança e digno de respeito. E assim Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 27. Entregando a justiça a Deus. Eu entrego, Pai, nas Tuas mãos a justiça, Senhor. Não quero carregar ódio, não quero carregar amargura. A Tua palavra diz: minha é a vingança, eu retribuirei. Eu confio que Tu és justo e que um dia toda dor será julgada e redimida. Minha é a vingança, diz o Senhor. Romanos 12, 19. E agora, recebendo cura e a identidade em Cristo, eu declaro que em Cristo eu sou nova criatura. Eu não sou mais definido pela dor que sofri, mas pela cruz que me redimiu. Eu sou amado, eu sou aceito, eu sou escolhido, eu sou protegido pelo Pai. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram. Você é nova criatura em Cristo Jesus. E você vai clamando pelo Espírito. Espírito Santo Consolador, vem sobre mim agora. Cura as minhas lembranças, sara as minhas emoções, fortalece a minha alma, enche o vazio que está no meu coração com teu amor, com tua graça, com a tua misericórdia, traga paz ao meu coração. Eu recebo a tua restauração, Senhor, porque a tua palavra diz em Lucas 4,18, o Espírito do Senhor me ungiu para curar os quebrantados de coração. E você pode, querido, fazer um devocional de cura por 7 dias. Cada dia você lê um texto da palavra de Deus, você faz uma oração, você anota num caderno aquilo que o Espírito Santo ministrou ao teu coração, ok? Dia 1 você conhece sua dor, Salmo 56, versículo 8, tu contas as minhas aflições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Aí você reflete, Deus nunca ignorou o que aconteceu, cada lágrima foi registrada diante dele, isso no primeiro dia. No segundo dia, você não é culpado, João 9,33, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. E a reflexão que você pode fazer é, não aceite a mentira da culpa, sua vida é terreno fértil para a glória de Deus. No terceiro dia, Jesus sabe o que é sofrer injustiça. Isaías 53, versículo 3. Era rejeitado e desprezado, e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores que sabem o que é padecer. E a reflexão que você pode fazer é, Cristo entende a sua dor, porque ele também foi ferido injustamente. No quarto dia, o Senhor é o meu refúgio. Salmo 91, versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. E a reflexão que você pode fazer, em Deus você tem provações, mas você tem proteção e segurança. Ou seja, você está passando por provações, mas em Deus você tem proteção e segurança. No quinto dia, nova identidade em Cristo. Efésios 1 e 6. No amado somos
somos no amado feitos aceitos. E a reflexão: você não é rejeitado, mas você é aceito em Cristo. No sexto dia, força para perdoar. Efésios 4:32. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. E a reflexão é: o perdão liberta você do peso que o abusador deixou. No sétimo dia, esperança da restauração. Apocalipse 21:4, Deus enxugará dos vossos olhos toda lágrima. E a reflexão é a promessa final que nenhuma dor será eterna. Então, queridos, Deus não, concluindo aqui, Deus não ignora o trauma do abuso, mas se revela como Pai que acolhe, filho que compreende e Espírito que consola. E em Cristo a vítima é restaurada e se torna vencedora. Medo e insegurança, falta de confiança no futuro, culpa do pecado não confessado, peso na consciência, mas você já entregou isso ao Senhor. Tem que sentir-se livre, tem que sentir-se liberto, porque a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E as consequências dos traumas, na realidade, na mente, são pensamentos de derrota, de confusão, lembranças dolorosas. Nas emoções, ansiedade, tristeza profunda, raiva, vazio. Na vontade, falta de motivação, desistência dos projetos, dos sonhos, bloqueios para a decisão. Na vida espiritual, dificuldade em confiar em Deus, esfriamento na fé e isolamento. Mas aí você entrega tudo ao Senhor e você vai recebendo esta libertação. E o caminho da cura, segundo a Bíblia, é reconhecer a dor. O primeiro passo é admitir a ferida diante de Deus, derrame a sua queixa perante o Senhor, exponha diante dele a sua angústia, livrar-se do amor de Deus. O amor do Pai cura a rejeição e o medo. Com amor eterno te amei e com benignidade, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31:13. Entregar o fardo a Cristo, Jesus levou sobre si as nossas dores e nos dá descanso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E renovar a mente através da palavra de Deus. A cura da alma passa pela transformação do pensamento. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Perdoar os ofensores é o caminho que nós devemos tomar. E o perdão liberta a alma do peso da amargura. Perdoai e sereis perdoados. E nós vemos aí a ação do Espírito Santo, que é o Consolador, quem sara as feridas interiores. E os princípios para viver em restauração é ter intimidade com o Senhor, Salmo 23, refrigera a minha alma, cultivar a esperança, ter comunhão com o corpo de Cristo, praticar a gratidão, praticar a adoração, não esquecer disso, e receber aconselhamento e oração. Os traumas da alma são reais, são dolorosos, mas não são definitivos. E a Bíblia revela que Cristo é o médico da alma. Ele veio para restaurar os corações quebrantados. Apesar que crer pode transformar sua dor em testemunho e sua ferida em fonte de cura para muitas pessoas. E terminando aqui, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Lembrando que você precisa também buscar um terapeuta, né? Buscar um psicólogo, um psicanalista, alguém que possa te ajudar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.